Porque as instituições financeiras, elas não têm nenhum interesse em fazer com que o indivíduo adquira ações. Elas querem que você direcione os recursos para que eles administrem através do quê? Através de explorar a cristalização do indivíduo, a cristalização que ele teve no sentido de ser um agiota. No Brasil é isso. No Os Brasil, bancos são todos, agiotas. no Brasil todos foram, durante todo o tempo, seduzidos, induzidos e conduzidos à agiotagem. Porque emprestar dinheiro para a poupança também é uma agiotagem, né? Verdade. É oficial, mas é uma agiotagem, né? Porque você não faz a riqueza, você não gera e nem faz a riqueza circular. Então as instituições financeiras, elas são muito responsáveis por isso. E historicamente nós temos também fatos que comprovam essa minha afirmação. Outro fator que me deixa muito à vontade para comentar, não é para criticar, mas para comentar, é que a Bolsa também não tem interesse em que o indivíduo exercite uma cultura de investimento capaz de conduzi-lo à formatação de um portfólio previdenciário. Entendeu? A Bolsa quer que você seja um especulador, porque é aí que ela se beneficia através das taxas, das taxas de registro e dos emolumentos que elas cobram do indivíduo. Então, essas duas instituições, elas não têm interesse que você seja um investidor. A Bolsa tem interesse que você seja um especulador, não um investidor. É verdade, tem razão. E nós tivemos já um exemplo, evidente, que o governo, num determinado momento da história, o governo se preocupou em tentar criar esta mentalidade de investimento. Foi quando o governo criou um mecanismo chamado Decreto-Lei 157. Vocês ouviram falar? Não. O Decreto-Lei 157, eu não me recordo, foi na década de 60, 67, parece. O governo criou um mecanismo chamado Incentivo Fiscal para a Compra de Ações. E foi um mecanismo, aceito, né? com bastante interesse. Principalmente, eu na época era diretor da Ordem dos Economistas e vi esse decreto com muita satisfação, porque era uma coisa que a gente tinha como inspiração, né? Fazer com que o indivíduo, através da participação no segmento acionário, ele produzisse uma carteira que pudesse lhe garantir um futuro, né, e uma renda mensal adequada, né? Mas, lamentavelmente, após a implementação desse decreto, que foi exatamente na época da nossa chamada ditadura, aí teve um cidadão que tinha muita influência junto à área militar, e ele era presidente de um banco chamado Banco Univest. Ele chegou e falou: olha, para os militares, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dar recursos para o cidadão comprar ações, mas acontece que o cidadão, ele não sabe comprar ações, né? Então deixa que nós, banqueiros, vamos comprar as ações para ele. Então vamos criar o Fundo Fiscal, Decreto-Lei 157. E aí
a filosofia foi por água abaixo, porque os banqueiros passaram a deter esses recursos e fizeram deles o que quiseram, inclusive detonaram o mercado, tá entendendo? E ainda faz. Não, agora eles já não têm mais recursos compulsórios, né? Tá certo? Agora eles fazem com recursos deles. Mas, lamentavelmente, a história do nosso mercado é essa. E é muito difícil de você alterar esse sentimento, né? É uma mentalidade que se criou ao longo do tempo, né? Porque você tem o seguinte, você tem na época em que os militares assumiram, né? Nós tínhamos a caderneta de poupança, que ela, se a memória não me trair, ela remunerava uma vez a cada 6 meses, ou cada ano. Aí a situação foi se direcionando para uma determinada trajetória, que os intervalos de remuneração foram sendo modificados. Então aí vieram 6 meses, depois de algum tempo 3 meses e depois mês a mês. Por quê? Porque outros mecanismos de aplicação também assim o fizeram. Nós tínhamos, por exemplo, um mecanismo chamado Open Market, né? Que você aplicava o dinheiro por um dia, né? E depois nós tivemos um mais ágil ainda, que era o Overnight, que se aplicava durante a noite, quer dizer, o dinheiro dormia e era remunerado. Então, isso tudo foram criações das instituições financeiras. E não há Cristo que possa modificar isso. Por quê? Porque, lamentavelmente, você vai à CVM, ela nem te ouve, né? Porque ela acha que ela tem assim, preocupações muito mais importantes do que criar um mercado mais dinâmico e capaz de... E democrático, né? Democrático ele seria, né? Seria democrático se fosse um mercado aberto a todos, né? E com possibilidade de participação mais assim, mais frequente, né? Mas lamentavelmente você pode criar o site que você quiser, que eu acho que você será sempre abafado. Pelo mercado? Não. Pela esses organismos, pelo sistema por esses organismos que foram criados e que são, essa que é a grande realidade. Então, há um ditado que diz o seguinte: na terra de cegos, quem tem um olho é rei. E lamentavelmente o brasileiro não tem nenhum olho, está entendendo? Porque nós somos um país que cultua um mercado pobre e uma bolsa rica, entendeu? Por quê? Por causa exatamente desses privilégios todos, né? Que, afinal, eu considero que são privilégios odiosos, entende? O mercado, ele está assim, sem quem o proteja. Dizer que a CVM o protege é uma fantasia, tá entendendo? A CVM, só para ilustrar para os nossos jovens, é Comissão de Valores Mobiliários. A CVM se transformou ao longo do tempo num órgão de arrecadação. E não de regulação, né? Não, o negócio dela é arrecadar. Esse é o objetivo principal. Só que não está na lei esse objetivo, né? Os objetivos são outros, mas esse se transformou no objetivo principal. Perfeito. Olha, a gente fez uma introduçãozinha aqui com o senhor Luiz Barsi Filho, e hoje, dia 16/6/2016, praticamente 10 horas da manhã, a gente trouxe aqui o jornalista Felipe e eu, Flávio Muniz, para bater um papo com o senhor Luiz Barsi e absorver um pouco desse conhecimento. O senhor Luiz Barsi é um dos maiores investidores da Bolsa de Valores há mais de 40 anos, né, seu Luiz? Investe na Bolsa. 48 anos investe na Bovespa. E eu não invisto na 'Eu invisto em bons projetos, tá entendendo?
E, lamentavelmente, você só pode ter acesso a esses projetos através da aquisição de ações. Mas o objetivo principal é você ser sócio, tá entendendo? De bons bons e vitoriosos projetos. Né? A estratégia do senhor Luiz Barsi nunca foi uma estratégia especulativa. Ele sempre investiu na empresa, ele é sócio das empresas. Então, senhor Luiz Barsi, eu gostaria de começar a nossa breve entrevista com a rotina do senhor. Como que é a rotina do senhor, tanto pessoal, sair de casa, chegar aqui na corretora, e a rotina do senhor na corretora? Como que é o dia a dia do senhor? Só para a gente entender. É o dia de um cidadão comum que exerce uma profissão. Eu sou um profissional de mercado, né? Sou economista e eu venho aqui, acompanho o desenvolvimento das empresas, né? O desenrolar de novos projetos, e isso vai ocasionando este acompanhamento que é diário, né? Eu venho diariamente aqui. Isso aqui, na verdade, é um tricô para mim, né? Tá certo? Sim, é um hobby. É um hobby, então pode-se dizer isso, né? Mas eu venho aqui mais para administrar a minha carteira, não é isso? E me inteirar de todas as novidades, de todos os acontecimentos socioeconômicos, não é isso? As modificações que as empresas, porventura, venham a determinar, enfim. Eu venho para me inteirar da mesma maneira como qualquer outro profissional de outra atividade qualquer se inteira da sua atividade, não é isso? Perfeito. E eu, estudando sobre a longa trajetória do senhor no mercado de ações, eu vi que o senhor não é muito adepto do computador. O senhor opera pelo computador? Como é que o senhor faz esse... Não é questão de eu não ser adepto do computador. É que a experiência, por inacreditável que possa parecer, a experiência ela mostra fatores, e esses fatores eles têm uma leitura. Cada um faz uma leitura, tá certo? Ao interpretar, né? Das suas razões, enfim. Eu examino o computador, claro, exclusivamente direcionado para o mercado. Então eu acompanho as variações, acompanho quem está vendendo, quem está comprando. Como eu tenho muitos anos de mercado, a gente tem uma sensibilidade, tem um feeling, né? Do comportamento das ações, dos seus parâmetros, não é isso? E isso aí. Eu não sou adepto a ter um computador para ficar consultando o computador assim sobre milhões de assuntos que o jovem hoje faz, né? Tá certo? Porque o jovem hoje, através dos celulares, eles entram na internet e se familiarizam com assuntos que às vezes eles não trazem nenhum resultado para eles, né? Aliás, só traz resultado para as operadoras de celular, não é isso? Essa aqui é a realidade. Exatamente. Então eu tenho um celular, mas eu só uso exclusivamente para ligar aqui para a corretora ou quando tenho que fazer alguma ligação. Senhor Luiz, o senhor falou uma coisa muito importante. O senhor falou que o senhor tem um feeling no mercado de ações. O senhor acredita que um jovem que não tem conhecimento nenhum de ações, ele é um leigo, completamente leigo, se ele começar a estudar, a começar a acompanhar os determinados papéis, ele consegue atingir esse nível de maturidade, de maturação no mercado? O nível de conhecimentos, ele se consolida na razão direta do tempo, na razão direta das experiências por que você passa, não é isso? Então, um jovem que nunca comprou ações, ele pode alcançar o sucesso no seu portfólio, mas ele vai ter que se submeter
a orientação de um profissional que o conduza a isso. Tá certo? Eu, até há pouco tempo atrás, eu dei uma entrevista para uma revista que era do Centro de Diagnóstico Brasil, se a memória não me trair, porque o cidadão perguntava para mim o seguinte: como é que o médico faz para poder ter conhecimento de ações? Então eu disse para ele o seguinte: olha, um médico, ele entra na faculdade de medicina mais ou menos com 18, 19 anos. Aí ele estuda 6 anos. Depois ele faz 2, 3, 4 anos de residência, são 10. Aí ele faz 5, 6, 7 anos de especialização. São mais 15, 16. Então ele tem mais ou menos, quando ele vai se tornar um médico bom, ele tem mais ou menos uns 20 anos, tanto de aprendizado como de participação na sua atividade, né? Então eu, por exemplo, eu me formei em contabilidade, eu me formei em economia, eu fui professor universitário, eu me formei em direito. Então tudo isso dá mais ou menos 25 anos, né? Então, o médico, para poder ter a qualidade de comprar ações na mesma qualidade que eu tenho, ele precisaria ficar 25 anos como eu. Da mesma maneira que eu, para poder discutir medicina com ele, precisaria estudar 20 anos. Tá certo? Então, quando se fala no mercado de valores, as pessoas distanciam aquilo que seria o bom senso e o natural. Então eu volto a repetir: quando você tem uma dor de barriga, um exemplo, ou qualquer dor, você vai no médico, não é isso? O médico daquela especialidade. Aí você faz uma consulta, aí o médico produz uma receita. Você não vai estudar medicina para discutir a receita com ele, né? A mesma coisa eu. Quer dizer, se o camarada quiser comprar opções, ele não vai falar comigo, porque não é a minha especialidade. Se ele quiser ser um especulador, não adianta ele vir falar comigo. Agora, se ele quiser formar uma carteira de previdência, ele tem que vir falar comigo. Está entendendo? Então, aí eu vou orientá-lo. Se ele quiser formar a carteira de previdência dele, tudo bem, não há problema nenhum. Só que dificilmente ele vai conseguir. Você está entendendo? Porque ele não tem esses longos anos de experiência que vão lhe possibilitar o quê? Entrar nos momentos certos, sair no momento certo, se por acaso tiver que sair, comprar na hora certa, formatar quais são os papéis para que ele possa formar um bom portfólio previdenciário. É isso aí. Senhor Luiz, o senhor agora aguçou a curiosidade dos jovens. O senhor falou que especulação não é com o senhor, que o senhor não opera opções, o senhor trabalha visando a aposentadoria, visando a aposentadoria. Como um jovem poderia ter uma recomendação dessa com o senhor? O senhor trabalha através da sua corretora, o senhor presta consultoria. Como que um jovem teria acesso a beber dessa água? Eu sou economista e na condição de economista eu tenho por lei, né, a condição de analisar projetos, tá certo? De orientar e de sugerir aplicações, tá certo? Essa aqui é a realidade. E é o que eu faço. Eu faço isso há 40 e poucos anos. Porque eu me formei em economia em 1962. Faço isso, essa sempre foi a minha função. Tá entendendo? Quer dizer, eu, na verdade, eu sou um consultor econômico, financeiro independente. Tá certo? Eu já fui dono de corretora, sócio de corretora, né? E hoje não, hoje eu venho aqui e eu sou um cliente da corretora. Só que, mesmo como cliente, eu converso. Não é proibido conversar comigo como você está conversando, não é isso? Então,
É isso aí. Então não tem assim nenhum mistério, não tem nada que fira qualquer princípio legal, absolutamente. Perfeito. Eu tenho uma pergunta que foi até colocada por um dos nossos seguidores no site do Espalhando, que pergunta: quais são as vantagens que os jovens têm para investir na Bolsa? E aí um link com a questão da crise. Como que o senhor enxerga essa crise, essa recessão que vem desde o ano passado, se carrega por esse ano, a questão da troca do governo? Como o senhor enxerga isso como uma crise ou existem oportunidades na Bolsa de Valores? Existem ações que podem ser compradas nesse momento de crise? Os melhores momentos de se investir no mercado são exatamente os momentos que são avaliados como momentos de crise, né? Cada um de nós tem um sentimento de crise, do que é a crise. Eu tenho um sentimento um tanto quanto diferente. Não é diferente, quer dizer, é o meu sentimento, né? É que a maioria tem um sentimento diferente. Eu tenho como certo que o mercado de ações aqui no Brasil, ele não é um mercado de risco, ele é um mercado de oportunidades. Universalmente falando, o mercado de ações, ele é um mercado de risco. Isso em termos universais. Nos mercados desenvolvidos, você tem uma relação preço-patrimônio, onde você situa, onde você circunstancializa o seu risco, você dimensiona o seu risco. Vou te dar um exemplo prático. Nos Estados Unidos, na Holanda, na Alemanha, enfim, os países desenvolvidos, você tem ações que o valor de patrimônio é 1, tá certo? E ela custa 40. Então ela custa 39 vezes mais o seu valor de patrimônio. Isso significa dizer o seguinte, que se você comprar esta ação, você está assumindo um risco 39 vezes superior ao valor intrínseco da empresa, que é o valor de patrimônio. Todos nós temos um valor de patrimônio. Você tem um valor de patrimônio, eu tenho, ele tem, todos nós temos. Só que como você não é uma empresa de capital aberto, o seu valor de patrimônio é aquele formado por bens, direitos, valores e obrigações. Você tem bens, direitos, valores e obrigações. Todos nós temos. A empresa também tem. Só que a empresa, como ela possui ações, você pega a somatória desses bens, valores, direitos e obrigações, o resultado dela, e você divide pela quantidade de ações. Então você tem o quê? Você tem um valor patrimonial da ação. O valor patrimonial da ação é aquilo que representa o seu patrimônio. É aquilo que efetivamente ela vale. Tá certo? Então, nesses mercados desenvolvidos, você exerce a sua opção de compra dentro de uma determinada análise, porque 90%, 95% das ações que são negociadas, elas são negociadas bem ou muito acima do valor de patrimônio. Então, tudo aquilo que é adquirido muito acima do patrimônio, você assume o quê? Você assume um risco que você dimensiona na razão direta de quantas vezes você paga por esse patrimônio, tá certo? Aqui no Brasil, 90% das ações são cotadas abaixo do patrimônio. Então, eu não tenho risco aí, em termos de análise, né? Então, você tem a oportunidade. Então, enquanto nos países você considera o mercado de valores como um mercado de risco, aqui eu considero um mercado de oportunidades. Então, você seleciona essas oportunidades dentro de um padrão de conveniência, tá certo? Então, esta seleção, você implementando
todos os fundamentos que você deve implementar para poder adquirir uma ação dentro deste conceito de oportunidade, você faz os comparativos, né? Por exemplo, hoje você tem um mecanismo de aplicação que os bancos eles vão e direcionam a você quase que de uma forma impositiva, tá certo? Então eles te conduzem a você aplicar emprestando. Então eles te direcionam para a agiotagem. Eles continuam exercitando esta educação e dificilmente o cidadão vai mudar essa opinião. Por quê? Se você fizer uma experiência que nós já fizemos, o Jornal Valor Econômico já fez uma experiência, dois repórteres foram em diversos bancos aí, então eles chegavam ao indivíduo, né, que era o gerente de aplicações, e falavam: olha, eu tenho 200 mil reais e eu quero aplicar na Bolsa, mas a longo prazo. Então todos eles eram aconselhados, né? Não, você está louco, você vai comprar ações, isso aí é risco, você pode perder. Tá entendendo? Então, lamentavelmente, o jovem nunca foi assim alertado, né? Lembrado de uma coisa interessante. Em 1989, quando o Collor assumiu, ele encilhou, ele encurralou todos os valores que estavam disponíveis no mercado em termos de recursos. Quem tinha caderneta de poupança ficou bloqueado. Quem tinha títulos ficou bloqueado. Quem tinha aplicações de títulos públicos ficou bloqueado. Todos ficaram bloqueados, menos as ações. Foi o único título que ficou livre. Então, essa questão de dizer que os outros têm segurança e a ação não tem, é mais um argumento que as instituições financeiras usam para atemorizar você. Você está entendendo? Então, são argumentos que, por exemplo, se eu pudesse falar no lugar do William Bonner, a coisa ficaria diferente. Perfeito. Mas acontece que nenhuma instituição financeira quer que eu fale isso. A gente tinha até uma pergunta sobre isso. Aí senhor. Eles faziam o seguinte, eles pegam assim o tamborim lá, que ele era da Rede Globo, pegar o Joemir Betting, e pega determinadas figuras que têm assim uma capacidade de formar opinião, fala: olha, compre o fundo que você vai ganhar um automóvel, hein? Isso o quê? Então, sabe, o brasileiro tem essa cultura. É difícil, né? Então, por isso é que eu digo que dificilmente o brasileiro de pobre consegue ficar milionário. Eu entendo. O senhor até acabou respondendo uma pergunta que a gente ia tratar exatamente desse assunto. Se a imprensa ajuda ou atrapalha, ia citar até o William Bonner quando ele fala: a Bovespa caiu tanto, a Bovespa subiu tanto. Eu até às vezes brinquei em algumas entrevistas. Eu dizia o seguinte: de vez em quando o mercado tem algum problema que cai, agora ele não está fazendo tanto assim, mas ele chegava e falava assim: a bolsa caiu. Você sabe qual é a sensação que o cidadão tinha? Que ele ficou pobre de repente. E não é. Você está entendendo? Quer dizer, quem compra determinadas ações tem muito mais garantias do que aplicar em determinados segmentos de aplicações. Por quê? Porque o cidadão, aqui se discute uma coisa chamada educação financeira. Eu acho que educação financeira é um negócio simples de você definir. Ou seja, nunca gaste mais do que você ganha. Acabou. Essa é a sua educação financeira. Então você não tem uma trajetória de erudição para chegar a isso. É simples. Agora, o que eu sempre propugnei no mercado é que você tenha cultura de investimento.
É diferente de uma educação financeira. Cultura de investimento, em última análise, significa você traduzir: eu vou colocar meu dinheiro aqui e quem vai gerir esse dinheiro? Quem vai administrar? Onde ele será aplicado? Isso é uma cultura. Então, quando você coloca o seu dinheiro comprando, vamos supor, títulos públicos, seja ele qual for, você está dando dinheiro na mão do manteiga, que é um inepto, né? Tá certo? O senhor diz do tesouro, né? O tesouro direto. Você está botando na mão dele. Então, olha o que eles fizeram com a Petrobras, né? Botaram a Petrobras na mão do PT, na mão do PMDB. Então, pergunta se eu tenho ações da Petrobras. Eu não tenho. O senhor não tem ações da Petrobras? Por quê? Porque a Petrobras, lamentavelmente, é uma empresa que deveria ser uma honra para este país, né? Uma potência, né? Mesmo que não fosse uma potência. Eles tentaram transformar a Petrobras e a Eletrobras numa potência, mas acontece que o pessoal que está lá não tem competência para isso. Você está entendendo? Não tem. Então, às vezes, o cidadão fala: porra, mas você critica, mas qual a solução que você dá? Eu falei: eu tenho a solução. Mas se eu te falar qual é a solução, eu vou estar consagrando a mediocridade no poder. Então deixa os medíocres pensarem. Eu penso para mim, não é uma questão de egoísmo. Tá entendendo? É por isso que eu sou fã de uma tese que prevê o seguinte: o cidadão que não tem condições da incompetência para ganhar para si, dificilmente ele ganha para os outros. Com certeza. Tá certo? Então, com certeza. Só complementando a questão do risco no mercado, e o mercado de oportunidades, eu concluo dizendo o seguinte: que aqui no Brasil, 90% das empresas, elas estão abaixo do patrimônio. Então você não tem risco, né? Você não tem risco. Se você chegar para qualquer gerente de banco, como eu já cheguei, e não é gente baixinha, não, gente supostamente, né, de cultura. Então eu digo o seguinte: eu escutei o cidadão dizer e falar: não, mas mercado de ações é um mercado de risco. Você acha que é mercado de risco? Ótimo. Então me diga onde está o risco. Ele não sabe. Ele não sabe te falar. Não, é de risco. Ele fala porque é uma maritaca, né? Ele escutou todo mundo falar, né? Então ele escutou falar no exterior, então ele fala que aqui é igual, e não é. Você tem? Não é. Essa que é a verdade. Senhor Luiz, eu vi diversas entrevistas do senhor, e agora mudando o foco do risco para a oportunidade, a gente sabe que o senhor é um dos maiores investidores do Banco do Brasil. Ainda continua nessa ação? E emendando a pergunta, o senhor acha que hoje a ação do Banco do Brasil, estando cotada na faixa dos seus R$16, é uma oportunidade? Olha, eu vou te responder com uma pergunta. O valor patrimonial de uma ação do Banco do Brasil é R$27 ou R$28. Ele custa 16. O que você acha? Eu vejo como uma grande oportunidade. E depois você tem também um outro fator, que é um fator importante. É um dos elementos que consolidam o fundamento de se comprar uma ação. Eu compro yield, tá certo? Então, o Banco do Brasil, ele pode estar numa situação de estar se constituindo num bom yield, ou não. É a oportunidade, você entende? O que é o yield? O yield é a remuneração que você tem em função do preço que você pagou. Então, se você tem, por exemplo, uma ação do Banco do Brasil que custa hoje R$16, e o ano passado ela deu R$2
e 2 centavos de dividendo no ano, poxa, você tem 15% de yield. É melhor do que você aplicar no banco. Que investimento paga 15%? Não, tem alguns que pagam até mais, tá certo, no mercado. Então nenhum deles te pagam isso, tá certo? E outra coisa, o Banco do Brasil é uma instituição que não vai quebrar. Centenária, né? Não, ela tem 200 anos, tá certo? Ela tem 200 anos, então não vai quebrar. E esse conceito de que não vai quebrar é um conceito folclórico, você está entendendo? Porque você tem, por exemplo, há pouco tempo atrás teve um cidadão que, conversando comigo, ele disse: mas, senhor Barsi, acontece que a Petrobras, ela tem 70 anos. Pô, também 70 anos já é um período que a gente pode considerar como um período assim bastante fértil, né? De duração de uma empresa. Mas acontece que tem outras que tem 120, 130, né? A Klabin tem 120 anos, a Suzano tem 120 anos, né? Então, você tem outros papéis que também são bons. Uma empresa com 70 anos, ela já tem assim um índice de perenidade, não é? Então, só que ela tem, lamentavelmente, um estatuto totalmente furado, né? Que permite que ela se transforme numa casa de Irene, tá certo? É isso aí. Senhor Luiz, o senhor estava falando do Banco do Brasil, né? Que é uma oportunidade. E aí o senhor indica para um jovem, início de carreira, de faculdade, um vestibulando, que ele compre o Banco do Brasil aos pouquinhos e vá formando essa carteira previdenciária? É assim que o senhor faz? É assim. É assim que eu fiz e continuo fazendo. Só que com valores mais expressivos. Eu comecei pequenininho e fui crescendo através do quê? Através do estabelecimento de metas, tá entendendo? Fui superando metas, fui reaplicando os valores provenientes de dividendos na época, agora tem juros e dividendos, e foi formatando a carteira. Quer dizer, uma carteira de previdência, ela não se constitui em 5 minutos. Até pode se constituir numa previdência inicial, né? Só que depende de um recurso. Então, o jovem que é um Durango, como eu era, tá certo? Ele tem que fazer, ele tem que seguir esta trajetória. Agora, existem pessoas que já detêm algum recurso e, em função desta disponibilidade, eles podem já conseguir uma aposentadoria. Então, por exemplo, o cidadão que tiver recursos para comprar, vou te dizer, 100 mil ações do Banco do Brasil, é isso? 100 mil ações do Banco do Brasil, 1.600.000, é o valor de um apartamento. Ele tem, com certeza, uma remuneração anual de R$160 mil. É mais do que R$10.000 por mês. É mais do que você alugar um apartamento. Então, o cidadão que vai e compra um apartamento, ele imagina um aluguel, né? Então, ele não tem esta cultura de falar: não, peraí, você tem outras opções de mercado. Ele fica aportado, né, em comprar um imóvel porque ele acha que o imóvel tem parede, tem chão, né? É sólido. É sólido, né? Tá certo. Então é uma pessoa que tem o quê? Que tem uma cultura prejudicada, não sabe optar ou não se consulta com alguém que possa lhe oferecer. Então, de imediato, você pode já ter uma aposentadoria, de imediato. Agora, se você tiver um determinado recurso, você pode alcançar. Por exemplo, se você comprar 50 mil ações do Banco do Brasil, tá certo? Te dá R$80 mil por ano. Você divide por 12, né?
dá o quê? 10 salários mínimos. Não é muito. Mas, pô, é melhor do que você comprar um apartamento por 800 mil que você vai alugar por mil reais por mês. Se alugar. E outra, você tem a segurança de receber sossegado, tranquilo, né? Diante desses preços que estão aí, dificilmente você vai ter uma desvalorização muito forte. Você pode até ter uma pequena desvalorização, mas a tendência natural é a coisa se valorizar. Então, quando você formatou a pergunta crise, a minha visão de crise é a seguinte: eu sou uma pessoa que eu vou recebendo os dividendos e não é em todo instante que o mercado ele te proporciona a oportunidade de comprar. Então, você tem que ter o quê? Você tem que ter a qualidade, né, para reter aquele recurso e comprar na hora da oportunidade. Então, eu digo o seguinte: quando o mercado está em crise, tá certo? Está em crise, meus recursos estão felizes, porque eu compro mais barato. Quando o mercado sobe, os meus recursos estão em crise. Eu penso dessa maneira. Perfeito. Então, não é que eu torça. Alguém já uma vez escreveu que eu torço pelas catástrofes. Eu falei, não, eu torço para que a incompetência dos gestores flua, tá certo? Ou a corrupção dos políticos flua. Para quê? Para que se crie crise socioeconômica, para que eu possa comprar bem. Tá entendendo? Perfeito. E a gente, continuando nesse exemplo do Banco do Brasil, que a gente focou nesse papel do Banco do Brasil, vamos explicar para o nosso público o seguinte: hoje a ação do Banco do Brasil está barata. Vamos supor que daqui... Muito barata. Daqui um ano ela esteja o dobro, R$26. O senhor continua comprando ou aí é a hora de pensar? Não, eu já falei para você, eu não compro ações, eu compro yield. Então, o que é o yield? O yield é a remuneração em função daquilo que você paga. Então, se a ação subir para R$20 e ela continuar dando R$1,60, R$2, ela é um péssimo negócio. Tá entendendo? Então, aí você vai para outra. Você vai para aquela que está na sua carteira e que está no melhor posicionamento de yield. Se não tiver, segura o dinheiro. Segura. Tá entendendo? O senhor, então, a estratégia do senhor é focar na ação que paga um bom dividendo. Sempre. Esse é o objetivo. Sempre. Porque a razão de se ter uma carteira de aposentadoria, né, de previdência, é exatamente você obter recursos, não do mercado, e sim da empresa, do lucro das empresas. Perfeito. Senhor Luiz, tenho algumas últimas perguntas para finalizar aqui. Então, o senhor entende que um jovem empreendedor, ele tem que estudar todas as modalidades de investimento, e o senhor acha que ele deve aportar na renda fixa alguma coisa dos seus ganhos, dos seus proventos? Eu digo o seguinte: a minha renda fixa são as ações, tá entendendo? Porque se você for fazer uma análise muito profunda, no Brasil não existe renda fixa, tá certo? No Brasil existe perda fixa. Eu vivo falando isso. Por quê? Porque as pessoas, como eu, elas não têm o hábito de acompanhar estatisticamente o poder de compra da moeda. Então, todo início de ano, eu faço uma relação, eu tenho uma relação que eu modifico assim de vez em quando, para saber o meu poder de compra, o que ele consegue comprar. E no fim do ano, eu vejo este mesmo poder de compra, o que ele consegue comprar. Então,
via de regra, quando os economistas em geral dizem que é 4%, 6%, nunca é menos de 10%. Sempre 10, 12, 15. Esse ano que passou, mais ou menos uns 20 e poucos por cento. Mas ele não vai falar isso, tá entendendo? Eu falo em função do poder de compra. Então, se você tem um poder de compra, tá certo? Que ao longo do tempo se desvaloriza 20 e poucos por cento, aí você compra um título que vai te dar 8, 9%, você não ganhou, você perdeu. Então você tem uma perda fixa. Você está entendendo? Eu analiso isso. Então é preferível você, ao invés de comprar essa suposta renda fixa, você compra o CDB, o Tesouro. Brasil, seja o que for, desde que você não participe, né, da geração, da criação, da geração e da circulação da riqueza. Certo? Perfeito. O negócio é simples. As pessoas é que complicam demais as coisas, né? Porque as pessoas, no meu interpretar e a experiência que eu consegui acumular com muitos elementos que aqui estiveram, né? Eu percebo que eles contemplam mais a fantasia do que a realidade, do que o óbvio. Tá entendendo? O óbvio é uma coisa, nesse país, muito difícil de ser observada. Não tá na cultura, né? O brasileiro ele não foi educado desde os princípios, né? É que o brasileiro, ele hoje é detentor de um temor de comprar ações produzido por quem? Isso no início que eu falei, produzido pelas instituições financeiras. As instituições financeiras, elas instauram esse temor em você. E o governo, nós tivemos um governo que até era um governo, foi contraditório na época, né? Eu não sei se é da sua época, mas nós tínhamos um movimento de convencimento para o indivíduo aplicar na poupança, que saía em todas as televisões, rádio, jornal, e na televisão aparecia o seguinte: aparecia um cidadão com um cartãozinho na mão, né? Gravata, bem alimadinho, vem para a poupança, vem para a poupança. Então, quer dizer, era um apelo sistemático, né? Só que este apelo, ele foi perdendo conteúdo. Por quê? Porque esse apelo, ele era direcionado a todos os brasileiros, né? Até que teve um rol de brasileiros que começaram a perceber isso que eu acabei de dizer. Poxa, mas meu poder de compra, eu estou comprando uma coisa que eu estou perdendo, certo? Então, esses brasileiros começaram a ter o quê? Começaram a ter uma outra visão, né? Então, a poupança, você deve ter lido nos jornais aí, ela vem perdendo consistentemente, né, recursos. Então, o que o governo fez? Ele falou: bom, eu não consigo mais convencer o indivíduo como aplicar na poupança uma aplicação qualitativa. Então eu vou fazer um negócio. Eu vou colocar uns bonequinhos, né? Que é uns bonequinhos que falam: olha, ô molecada, fala pro seu pai, se você aplicar na poupança, você ganha um bonequinho. Você já viu isso? Eu lembro disso. Da Caixa. Da Caixa, exatamente. Então é uma forma de apelar. Por quê? Porque o apelo infantil é um apelo que você dificilmente deixa de cumprir, não é isso? Então o garoto chega e fala: olha, pai, eu quero ganhar um bonequinho. Aí o pai vai e compra uma caderneta de poupança. Coloca lá todo o seu recurso na caderneta de poupança. Então é para você ver que aquilo que eu falei, ele tem uma razão de ser muito, muito forte. Com certeza. Aqui nós aprendemos
Muito, senhor Luiz, e eu acho que vai ser uma contribuição muito grande, principalmente para os nossos jovens empreendedores que estão aí se lançando ao mercado de trabalho. Então eu tenho aqui uma receita do bolo. Eu não sei se eu aprendi direitinho, mas quando a gente analisa uma ação, a gente tem que identificar se o valor patrimonial da ação multiplicado pelo número de ações, se o valor é menor do que a ação vale. Você tem simplesmente que avaliar a relação preço-patrimônio, né? Não, mas esse é um dos fatores, né? Existem outros fatores que completam o fundamento, né? Tem muitos fatores. Como a gestão das empresas também. A gestão, o gestor, quem é o gestor, não é isso? E, enfim, o histórico do resultado, os projetos que a empresa se dispõe, o próprio setor de atividade, quais são as potencialidades do setor, não é isso? Tudo isso são fatores que são levados em conta, entende? Tudo isso são fatores levados em conta. E é por isso que é difícil o cidadão jovem que não sabe nada avaliar todos esses fatores. Entendeu? Então ele tem que ir no médico das ações. E eu sou um dos médicos. A minha especialidade é formatar carteiras e portfólios de previdência. Tá Senhor Luiz Barsi... Existem outros que são especialistas em produzir assim, fluxos especulativos, é isso? Então, o cidadão ele é que tem que optar, né? Senhor Luiz Barsi, para concluir, como que um jovem, como uma empresa, uma pessoa física chega até o senhor e pega essas recomendações com o senhor? Da mesma maneira que você chegou. É só pegar o telefone, telefonar, abrir uma conta aqui na corretora e chegar e falar, mais importante de tudo, quando um cidadão ele se propõe a constituir uma carteira de previdência, o mais importante de tudo é ele incorporar esta filosofia que ele vai constituir uma carteira de previdência. Se ele incorporar isso, ele não precisa falar mais nada. Na hora que ele disponibilizar um recurso, nós vamos direcionar os recursos para essa postulação dele, tá certo? Visando... Que é minha, visar formatar a carteira de previdência. Previdência, entre aspas, aposentadoria, para o cara ter uma vida no futuro mais tranquila, né? A aposentadoria é um termo, mais utilizado na esfera da aposentadoria compulsória, né? Porque aí a aposentadoria envolve o quê? Envolve talvez até SUS, envolve... Previdência, eu digo, é você ser previdente de ter o quê? De ter uma renda mensal ou uma renda anual que te permita viver com generosidade, viver muito bem. Entende? E todos os que praticam isso têm alcançam essa condição. Tá entendendo? Perfeito. Senhor Luiz, para finalizar... Eu vou até, se você quiser, eu vou... É que a gente não pode falar nomes, né? É chato. Mas eu vou ver eu vou mostrar para você a resposta de um amigo que ele está há 40 anos. O que ele escreveu, eu até me senti orgulhoso. Falei, poxa vida, que bom que a gente ajuda as pessoas, né? Eu gostaria muito de ter de ver essa questão. Senhor Luiz, 2 perguntas para finalizar. Além do Banco do Brasil, o senhor poderia citar hoje, dia 16 de junho, alguma outra recomendação, alguma outra... O senhor falou de números, que existem 90%, mas mais 2, além do Banco do Brasil, 2 papéis que o senhor enxerga brilho nos olhos. O Banco do Brasil, hoje, ele, em função da cotação que ele está, em função do seu posicionamento, da relação preço-patrimônio, na minha modesta opinião, uma das opções extremamente válidas, né? O pessoal sempre pergunta, mas por que não Bradesco e por que não Itaú? Né? Porque Itaú e Bradesco, eles não proporcionam
o mesmo yield que o Banco do Brasil. Simplesmente por causa disso, tá entendendo? Uma outra ação que eu tenho comprado sempre quando ela atinge as metas de compra, se chama Taesa. Taesa é Transmissão Aliança de Energia Elétrica. Exatamente. Ela integra o setor de energia, e o setor de energia, você deve saber, ele é composto por 3 segmentos. É geração, transmissão e distribuição. Então, o filé mignon, como se diz na gíria, o filé mignon do segmento energético é a transmissão. Tá entendendo? A transmissão são aqueles linhões que você vê por aí, né? Por quê? Porque o cidadão ele tem um fornecedor e 2 clientes só. Então, o custo de investimento, ele não tem assim um custo de conservação, um custo de manutenção alto. E o custo de operação também é baixo. Então, são onde se verificam os melhores retornos, né? Então, o que acontece? A Taesa é uma empresa que é de propriedade da CEMIG. A CEMIG é a controladora, né? Então, outro papel que está numa situação extremamente confortável para você comprar é a própria CEMIG. Tá entendendo? Que foi muito bem gerida no governo Aécio Neves. Agora ela está 1/4 do que ela custava. Ela custava R$20, hoje custa 5. Por quê? Porque a credibilidade do PT na gestão de recursos... Pimentel, governo PT... É uma credibilidade que o mercado, por si só, ele penaliza. Sim. Você está entendendo? Momentaneamente, né? Momentaneamente. Por isso é que é a oportunidade de comprar é agora. Você está entendendo? Quando o seu recurso ele não está em crise. Quem está em crise é o papel gerado por quê? Gerado por causa dessa desconfiança de gestão do PT, né? Então só aí você tem 3 papéis, né? E hoje, por exemplo, 5, 10, 15, a CEMIG é um dos papéis tecnicamente mais barato. Não é porque existe uma diferença entre menor preço e tecnicamente mais barato, né? Tem papéis que estão com preço menor, mas tecnicamente são mais caros, por causa de todos esses fundamentos que a gente avalia. Senhor Luiz, o senhor dá preferência sempre a estatais? Não. Ou o senhor também trabalha com eu não dou preferência estatal. Eu dou preferência ao yield. Ao dividendo. Para mim, o yield ele é fundamental. Para mim, pode ser... A empresa estatal ela tem até uma qualidade a mais, ela não vai quebrar nunca. Tá entendendo? Ela não vai quebrar. Eu tenho ações da Eletrobras também, que a Eletrobras vem atravessando um momento difícil, né? Tão difícil como a Petrobras. Só que a Eletrobras, ela não tem a dívida que tem a Petrobras. A Petrobras tem quase 500 bilhões de dívida e a Eletrobras não tem isso. A Eletrobras, o que ela foi surrapiada, ela foi delapidada pelo governo Dilma, porque obrigou a determinadas circunstâncias que ela deixou de receber e agora está brigando para tentar ser ressarcida de tudo aquilo que o governo prometeu e não cumpriu, tá certo? Então ela tem aí valores extraordinários a receber. E um dos fatores de mercado é o seguinte, é você saber acompanhar quais são os papéis que são alvo de interesse de compradores, de instituições financeiras. Então você sabe, é só você ir no site da empresa, né? Por exemplo, da Eletrobras. A Eletrobras ela tem o controlador da Eletrobras é o Tesouro Nacional, não é isso? O BNDESPar tem também
uma quantidade razoável de ações. Agora, existem outros que, pelo fato da Eletrobras estar numa relação preço-patrimônio abaixo de 30 centavos, né? Tá entendendo? 30 centavos é um negócio que é vergonhoso. Vergonhoso. Né? Hoje, o valor de mercado da Eletrobras, e isso nós falamos para o Casado, que é o diretor de relações, eu falei, Casado, me diga uma coisa, por que a Eletrobras não vale nada? Eu nem falei vale pouco. Por que ela não vale nada? Como não vale nada? Olha, Belo Monte está custando 35 bilhões e a Eletrobras vale 30. É uma coisa que não se entende, né? Você não consegue entender. Então, lá fora, a turma não é como aqui. Lá fora eles têm uma outra avaliação. Então, papéis que hoje estão nessa situação difícil, mas com potencialidade, o estrangeiro olha. Então, por exemplo, a Eletrobras, por que ela tem se mantido e até subiu? Porque a turma está olhando, ela estava tão barata que ela não podia cair mais. Você sabe que nós chegamos a falar para o diretor de relações com investimentos? Porque quando a Dilma promulgou aquela medida provisória, tiveram instituições financeiras do estrangeiro que escreveram, a Eletrobras vai para R$1. Então, numa das apresentações, nós chegamos a dizer o seguinte, olha, a Eletrobras está sendo prognosticada a R$1. A R$1, eu vou tentar comprar todas as ações para ser o controlador e mandar todos vocês embora, por incompetência. Então, sabe, isso daí machuca o cara, né? Ele pode ser um incompetente, mas ele machuca. E você não está falando que ele é incompetente, está falando que ele não consegue administrar uma empresa, né, do teor e da magnitude. Patrimônio, né? Porque, veja bem, o que nós chegamos para ele. Imagine se você tivesse que administrar uma empresa como a Klabin. Nossa. A Klabin, você tem que plantar, começa, criar a muda, cuidar das formigas, fazer a floresta, serrar a floresta, produzir a pasta mecânica, que é a celulose, branquear essa celulose, fazer o papel, cortar o papel. Olha o tamanho do processo. Olha o processo. Vocês administram um bem que o cidadão paga sem consumir, rapaz. Nossa. Paga sem. Sabe o que é isso? Você vai de férias, fecha a sua casa, fecha tudo, desliga a luz. Quando você vem, a conta de luz está lá. Então, quer dizer, é um bem que você paga sem consumir. Mesmo assim, os caras não conseguem administrar. Então, o estrangeiro vê isso aí. Então, a minha visão, a minha predileção, eu diria melhor, é exatamente você aplicar nesses segmentos que você não tem um grau operacional complicado. Tá entendendo? De preferência, tudo que tem o quê? Tudo que tem reserva de mercado. Ou seja, coisas que você paga sem consumir. Em 2008, quando foi uma das centenas de crises que a gente já teve a oportunidade de estar presente, teve uma apresentação da Sabesp, né? Então, você tem os analistas e você tem também os analocratas, você entendeu? Que são aqueles que fazem perguntas que não se entende. Que é um negócio que você dá risada depois, né? Uma das perguntas, um dos maiores analistas do mercado, em 1980, ele fez, 80, um pouco antes de 80, ele fez uma pergunta lá, esqueci o nome do cara agora, que ele comprou a bicicleta Caloi, esqueci o nome dele. Ele era o CEO da SICA. Então, ele estava explicando o seguinte, que eles estavam fazendo um projeto lá em Petrolina, que eles estavam tentando fazer com que o tomate tivesse
a menor quantidade possível de sementes, né? Aí um analista falou, vocês não estudaram já a possibilidade de fazer um tomate sem semente? Ele falou, olha, tomate sem semente não existe, senão acaba a espécie, né? Semente é o principal elemento do prosseguimento da espécie, não é isso? E nessa apresentação aí da Sabesp, que foi uma época que a Sabesp caiu bastante, ela chegou a estar 90 e poucos reais, depois ela deu um desdobramento, e justamente na época do desdobramento, ela deveria ter ficado a 30, 32 reais, ela caiu para 11, 12, né? Então o cidadão perguntou pro apresentador, pro palestrante, o seguinte: o que essa crise vai gerar na Sabesp, já que a ação caiu? Ele falou, eu vou responder com duas perguntas. Você acha que por causa da crise ninguém mais vai beber água? Ele falou, não, vai beber. Você acha que por causa da crise ninguém mais vai tomar banho? Não, vai. Então está respondida a pergunta, né? Quer dizer, são fatores psicológicos. Por quê? Porque crise, então vem de tudo, tá entendendo? E lamentavelmente, aqui como nos outros países também, quem gera a pressão de mercado nos movimentos de crise não são as pessoas físicas, são os fundos, tá entendendo? Por quê? Porque eles administram recursos de ninguém. Não tem nome o recurso do camarada, ele administra. Você põe, por exemplo, teu dinheiro no fundo Itaú, amanhã se dá um coisinho qualquer, o administrador fala, vende que vai cair, vende que vai. Ele ficou com aquela imagem que vai cair e no fim ele acaba derrubando o mercado. Entende? No nosso país, lamentavelmente, não existem fundos de investimento. Os fundos são de especulação. O senhor falou da Sabesp. A Sabesp é uma boa também? A Sabesp, veja bem, se você for viajar, fechar todas as torneiras, todos os registros, quando você voltar de férias, a conta está lá. A conta de água está lá. Então, por mais baixa que seja, ela está lá. Está lá. E outra coisa, tem milhões... Tem conta baixa, né? E não tem conta baixa. Tem milhões aí de contribuintes, né? De clientes da Sabesp que pagam por um serviço que não é executado. É o caso do esgoto. Quantos lugares aí não tem esgoto, né? E a conta de água significa dizer o mesmo valor do esgoto, né? Se é 10 reais de água, é mais 10 de esgoto. Então, quer dizer, são coisas que você paga sem consumir, né? Então eu tenho assim preferência por comprar ações de empresa que estejam enquadradas nessa trajetória de negócio, né? Nessa atividade, entendeu? Então você pega, por exemplo, olha como as coisas vão se alterando, vão se modificando. Há uns 20, 25 anos atrás, você colocava o seu dinheiro na conta bancária e no final do ano o banco fazia uma média ponderada e colocava um jurinho para você pelo fato de você deixou o seu dinheiro na conta, né, etc. Isso foi se alterando, foi se modificando e hoje você paga mensalmente por ter a conta no banco. Aquelas tarifas, cestas, flex, cesta isso, cesta aquilo. Por isso que ao invés de você ter o quê? Você ter o seu dinheiro aplicado numa aplicação de renda garantida, é melhor você ser sócio do banco. O banco, ele dá essa condição, né? Ele dá, porque você compra ações, né? E também existe um sentimento que eu pratico, exercito com muita clareza. Eu não tenho a aspiração de ser dono, tá entendendo?
a minha postura é de parceria. Então, há pouco tempo atrás, eu estive eu já fui 2 vezes como é que é? Feira do Empreendedor. Do Sebrae. Aí eu fui lá, olhei, vi, né? Porque é importante você olhar para tudo isso, né? Para a nossa formação é importante. Aí eu fui assistir uma palestra de um cidadão que é um professor, né, do Sebrae. Então ele mostrou, falou, explicou. Depois que ele terminou a palestra, eu disse para ele o seguinte: é só isso? Ou é, só isso. Poxa vida, eu me senti aqui, disse para ele, um cidadão que está sendo orientado e a pensar como ser pequeno. O senhor destruiu ele. Não, como ser pequenininho, porque você falou, monta uma salsicharia, monta não sei o quê, monta... Então, na verdade, então eu disse para ele o seguinte: então o Sebrae, o objetivo principal do Sebrae, na minha opinião, não é você conduzir o camarada para um negócio, para um empreendedorismo, né? É você conduzi-lo para ele ser mais um contribuinte. Exato. Esse é o objetivo principal. Não. Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu acho que o cidadão que monta um posto de gasolina, ele monta uma atividade boa, né? Supostamente boa. Mas ele montou um posto de gasolina, ele é o dono, tá certo? Eu prefiro ter 2, 3% de 7 mil postos de gasolina. Aí compra ações da Ipiranga. Que agora comprou a Lê. Tá, exatamente. E está se transformando na... Né? Outra oportunidade. Não, a Lê é mais acrescenta. Digo as ações da Ipiranga. Não, as ações da Ipiranga, elas não são uma boa oportunidade. Não são. Mas é o tal negócio, porque hoje o yield dela é um yield baixíssimo. Eu tenho ações do Grupo Ultra, mas quando o yield era pequeno, tá entendendo? Porque a Ipiranga não tem ações do mercado, já teve. Sim. Hoje não tem. Hoje a Ipiranga, ela pertence a uma holding chamada Ultrapar, que é do Grupo Ultra. Perfeito. Eles são donos dos postos Ipiranga. Shell também? Não, Shell é da Cosan. Cosan. Eles são donos da Ipiranga, eles são donos da estrutura de distribuição Ultragás, eles são donos de uma outra empresa que também é fantástica, né? Que se chama Oxiteno, que é óxido de eteno, tá certo? E agora eles adquiriram, há pouco tempo atrás, eles adquiriram também uma estrutura de varejo chamada Extra Farma, que eles pretendem agora, seguindo aquela marca deles, né? De vai no Posto Ipiranga que tem, vai no Posto Ipiranga que tem, entendeu? Então eles estão agora estruturando a coisa de forma tal que num posto de gasolina você não vá só comparecer para exercitar um movimento desagradável, que seja o quê? Colocar gasolina que tira dinheiro do seu bolso. A filosofia deles é o seguinte, que você vai ao posto de gasolina com prazer. Então, eles pretendem ter a maior rede de padaria do Brasil, a maior rede de farmácia do Brasil, entendeu? Enfim, e outras coisas mais, né? Então, você hoje tem, você vai no posto de gasolina da Ipiranga e está se modulando isso, não está pronto ainda, né? Mas estão modulando os postos dessa direção. Então é por isso que tem aquela propaganda que o cidadão fala, eu quero isso, vai no posto Ipiranga. Eu quero, vai no posto Ipiranga. Quero isso, vai no posto Ipiranga. E pegou. É um marketing então, muito bem feito. É um marketing bem feito, né? Então é gestão.
Tá entendendo? Eles plantaram e agora vão implantar. Exatamente. Porque uma atividade, ela não se consagra, ela não se consolida em 5 minutos. Você tem que examinar à luz de um projeto. E é por isso que quando a gente examina, a gente olha esses projetos. Os projetos não são de curtíssimo prazo, são projetos que têm um prazo mais longo. E agora que a Petrobras está destruída, lamentavelmente, o Grupo Ultra não pode comprar a Petrobras, a BR Distribuidora, né? Que a Petrobras quer vender, mas eles não podem comprar. Por quê? Porque senão cai na lei do monopólio. Então o CAD não permite. Então o que eu suponho que eles fizeram? Eles vão comendo pelas beiradas, né? Então vão comprando as outras e progressivamente a Petrobras, a BR Distribuidora vai perdendo mercado, né? E o mercado é isso, é você analisar segmento por segmento, analisar dentro do segmento quais são as empresas que têm melhor desempenho, quais aquelas que te proporcionam possibilidades de você ganhar e não perder, tá certo? Em termos de cotação, e quais aquelas que têm um histórico de distribuição capaz de te dar sustentabilidade numa carteira de previdência. Senhor Luiz Barsi, o senhor falou de diversos setores aqui, o senhor ilustrou e deu uma aula aqui pra gente. Queria saber o que o senhor acha do Pão de Açúcar, com a compra dos franceses do Casino. Como é que é a ação do Pão de Açúcar? A ação do Pão de Açúcar é uma ação razoavelmente bem valorizada, né? Hoje ela é de capital estrangeiro, não é mais da família Diniz. Mas o varejo é um negócio que ele não tem dificuldade de entrada, né? Tá certo? Por exemplo, a dificuldade de entrada é uma coisa, a porta de entrada, que nem todos comentam, é uma coisa que ajuda muito a exclusividade. A hora que você quiser, você vai e monta um supermercado. Tá entendendo? Só que você não monta um banco a hora que você quer. Você não monta uma empresa de energia elétrica a hora que você quer. Não é qualquer um que monta, né? Entende? Então a porta de entrada é difícil. Então, eu avalio também esse fundamento, né? Tá entendendo? Então, é que o brasileiro não enxerga isso, lamentavelmente. Ele ainda prefere montar uma farmácia do que comprar 20 mil postos de distribuição de remédio, né? Então eu enxergo isso por quê? Porque eu não tenho o sentimento do dono, eu tenho o sentimento do parceiro. Tá certo? É isso aí. Então a gente examina, né? Observa as empresas com boa gestão e compra para você ser parceiro de um bom gestor, né? Simplesmente isso. Seu Luiz Barsi. Simples, que é até difícil de explicar. Óbvio, é difícil de entender. O óbvio é muito complexo, né? O óbvio é o óbvio, né? Parece tão depende fácil. de como você enfoca, né? Exatamente. É isso aí. Seu Luiz Barsi, eu agradeço em nome do Espalhando, do nosso blog, o tempo que o senhor nos concedeu foi muito produtivo e edificante. E eu faço isso com toda a segurança para que vocês possam, né? Parafraseando o que vocês fazem, espalhar, né? Espalhar às pessoas que ações é o melhor negócio do mundo, tá entendendo? Essa que é a realidade, porque é através das ações que vocês podem comprar um grande e bom negócio. É isso? Com certeza. Esse o senhor luta há 48 anos. Eu faço isso há bastante tempo, porque é uma coisa que é um óbvio, né?